Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai trabalhar uma parte de lâmina histológica, só que hoje eu quero focar muito numa parte teórica quando a gente fala de glândulas, ou seja, epitélio glandular ou quando a gente envolve alguma coisa relacionada à secreção, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber que é importante são os tipos de glândulas que a gente tem. Então, você pode anotar aí. A gente tem um determinado tipo de glândula. A gente tem os tipos de glândulas, beleza? E aí, eu quero que vocês lembrem os tipos de glândulas que a gente tem. Geralmente, a gente tem dois grupos principais que são cobrados nas provas, que são o tipo exócrina e o tipo endócrina, beleza? Ô Marcos, como que eu vou lembrar? Eu não lembro o que faz uma exócrina e uma endócrina, não. Lembram, pessoal, sempre? A exócrina é quando a gente manda a secreção praticamente para fora, ou seja, para a superfície. A gente faz a secreção literalmente indo para fora, né, para a superfície ou uma cavidade. Então, superfície ou lá, cavidade. Beleza? E a outra, que é a endócrina, vocês têm que lembrar que, geralmente, vamos à etimologia da palavra, pessoal. Endócrina significa que eu estou mandando diretamente para dentro. Para dentro aonde, Marcos? Indo, pensa assim, eu estou mandando dentro ou em direção ao nosso sangue. O nosso sangue, né? Beleza? Ô Max, beleza, agora isso eu já sabia. Eu sei que a exócrina libera para a superfície ou uma cavidade, e a endócrina eu sei também que ela libera para o sangue. Mas o que eu tenho que lembrar? Lembra principalmente o tipo de exemplos que a gente tem. Então, de novo, a exócrina, o que a gente fala? Libera para fora, né? Usa os condutos excretores para liberar para fora, beleza? E onde que eu vou ter isso? Geralmente, tudo que é excreção. Então, são as glândulas sudoríparas. Então escreve aí, glândulas sudoríparas. Você pode colocar também, são as glândulas salivares, ou seja, que eu estou mandando a secreção. Anota aí, glândulas salivares. E você pode lembrar também, que aqui muito cai, são as glândulas sebáceas. Então a gente tem três tipos, glândulas sudoríparas, glândulas salivares e glândulas sebáceas. Pessoal, perdão pela letra, mas eu acho que todo mundo vai entender. Beleza? E a endócrina, ou seja, a gente faz essa conexão liberando para fora. A diferença é que ela não tem condutos, beleza? Então, anota aí, asterisco, essa tem uma coisa importante. Ela não tem condutos. Marcos, o que significa isso? Que ela não tem condutos. É só vocês pensarem, pessoal, ela não consegue liberar para fora. Ou seja, ela não consegue fazer essa força maior que romperia essa célula para ir para fora. Ou seja, célula ou superfície, né? Aqui é diferente. Ou seja, como ela não tem esse conduto, ela libera mais internamente. Porque ela não tem, pensa assim, como se ela não tivesse força para passar essa liberação adiante. Então ela libera para o que está mais cerca, que é o sangue. Corrente sanguínea, principalmente. E é mais vascularizada, né? Isso que a gente tem que saber. Geralmente as provas colocam temas mais de exemplos. Então a gente pode lembrar das hipófises, que são exemplos de secreções endócrinas. A gente tem as tireoides. Vamos focar em três exemplos somente, tá? As glândulas tireoides e vamos supor as suprarrenais. Suprarrenais. Então, beleza, a gente já tem esses três praticamente para lembrar. Perfeito, pessoal? Até agora a gente sabe os tipos de glândulas. Se divide em dois grupos principais, exócrinas e endócrinas. Qual é a diferença principal de uma glândula de caráter exócrino para uma glândula de caráter endócrino? Qual que é? Quem libera para dentro e quem libera para fora. É isso que a gente tem que saber. Marcos, eu não vou lembrar. Lembra pelo menos da definição e dos exemplos. É isso que vocês têm que lembrar, tá? Ótimo, é isso que a gente tem que lembrar. E dentro disso, pessoal, desse grupo, elas têm uma sinalização. Ou seja, para essa liberação, elas têm que sinalizar. E para sinalizar, elas se dividem praticamente em dois grupos principais também, que é a sinalização
parácrina. Anote aí a sinalização parácrina e a sinalização que a gente chama de autócrina. Anote aí. Então, no grupo de sinalização a gente tem dois também, beleza? Dentro do processo de sinalização, ou seja, como que ela indica que está secretando. Bom, e aí vamos lá. A parácrina, o que a gente tem que saber a início? Vocês têm mais ou menos uma noção? Assim, a etimologia da palavra, vamos ver. Será que ela está parando? Vamos ver. Geralmente a parácrina é quando a célula vai liberar essa substância sobre células que estão cerca a ela ou células que estão praticamente grudadas. Então, ela libera sobre células, aí você pode colocar vecinas. Marcos, vecinas tem outro nome? Pode falar, células que estão cerca ou perto dela. Beleza? E aí você vai perguntar assim, Marcos, beleza, eu sei a definição. Mas e aí, como que eu vou lembrar? Isso aí não vou lembrar não. Pense assim, principalmente, o exemplo clássico que elas colocam em prova, são as células do sistema imunitário. Então, células do sistema imune. Marcos, mas quais células são essas? A gente não vai focar agora nas células. Eu quero só que vocês saibam aonde ela vai agir, tá bom? Por exemplo, quando eu falo sistema imune, eu tenho que lembrar que elas liberam esses mediadores que vão praticamente interagir com a inflamação. Ou seja, os tecidos que têm essa apresentação de inflamação, essas células, ou esse tipo de seleção parácrina, libera células que têm essa possibilidade, essa responsabilidade de ajudar o sistema imune, tá bom? Então, principalmente atuando sobre inflamação de tecidos. Marcos, não entendi. Parácrina, célula do sistema imune atua sobre inflamação de tecidos. Perfeito. O que eu tenho que saber, Marcos? Células mais próximas. Quem já fez aula comigo sabe que eu gosto de fazer isso. Ó. Esse P é de próxima. Então, ela pega as células que estão próximas a ela. Beleza? Perfeito. Fechou. E a autócrina? Vamos pensar, Marcos. Eu acho que eu sei, hein? Olha a etimologia da palavra. Auto significa que ela é autodidata, por exemplo. Se eu falo assim, você é uma pessoa autodidata. Tá. O que significa isso, pessoal? Se eu te falar assim, você é uma pessoa autodidata. Ou seja, você é autossuficiente, você é auto-independente. Ou seja, é você com você. Ou melhor, vamos mudar? Sobre você. É sobre você. Marcos, não entendi não, cara. Desculpa aí. Não deu certo não. Calma aí, filho. Vamos lá. O que a gente tem que lembrar? Quando eu falo na sinalização autócrina, eu quero dizer que a substância vai atuar sobre ela mesma. Ou seja, eu atuo sobre eu mesmo. Beleza? Não entendi não, Marcos. Principalmente, o que acontece? Eu atuo sobre mim quando eu preciso unir a receptores. Não entendi não. Calma, gente, calma. Quando eu falo que eu tenho que unir a receptores, com um exemplo aqui a gente vai matar. O que acontece? Quando eu falo sobre eu mesmo, o que significa? Eu uno aos meus próprios receptores. E qual o tipo de célula que a gente mais usa isso? Células, ou seja, né? Principalmente células tumorais. E aí vocês vão entender por quê. Vocês concordam que é como se ela tivesse que ser restrita? E, a princípio, as células tumorais, elas estimulam, ou seja, ela estimula o seu próprio crescimento. Células tumorais, elas estimulam seu próprio crescimento. O que significa isso? Ou seja, ela tem praticamente a função de unir seus próprios receptores. Ela atua sobre ela mesma, tá bom? Então, autócrina e parácrina. Autodidata, autossuficiente, autoindependente. Sobre mim, sobre eu mesmo.
Então, eu pego esses receptores que eu consigo unir. E o exemplo principal, lembra? Células tumorais. O arácnido lembra, estou aos próximos. Então, eu libero essa substância, ou libero, né? A célula vai se liberar sobre células vizinhas, ou células que estão cerca. Perfeito? Exemplo clássico, células do sistema imune. Beleza. Isso que a gente tem que saber. O tipo de sinalização que esse grupo aqui principal vai fazer. E, de novo, exócrina e endócrina. Fala aí, exócrina é uma característica e endócrina é uma característica. Lembrou? Ótimo. Agora me fala um exemplo de cada. Pelo menos um exemplo você tem que lembrar. De iniciar um exemplo. Vamos voltar depois. E aí, a gente tem que lembrar que essas células, esse tipo de secreção de glândulas, eles têm uma anatomia. Ou seja, ela tem praticamente na parte exócrina. Exócrina o quê? O que ela faz? Ela libera para fora, para dentro? Como é que é? Lembra aí. E me dá um exemplo. A exócrina, vamos lá, você já sabe o exemplo e sabe o que ela faz. Ela vai ter porções. Ou seja, ela apresenta uma porção secretora e uma porção que a gente chama de excretora. Ou uma porção excretora. Nós vamos escrever a escritura que fica até mais fácil para lembrar. Porção secretora, o Marcos. Eu estou pensando que é a que produz a secreção. Seria isso, Marcos? Isso aí, perfeito. Se você se lembra disso, está ótimo. E a excretora, ou seja, eu pego excrementos e transporto. Então, é a que vai literalmente transportar ela transporta a molécula, a célula, Marcos? Não. Anota aí, ela transporta a secreção. Ou melhor dito, né? A secreção, que é esta aqui. Então, a excretora transporta a secreção. Beleza. Max, mas aí você vai falar assim, eu lembro que na minha faculdade, nas minhas aulas, o professor falava assim, ó, parte exócrina tem uma parte excretora e uma parte de adenômero. Você fala assim, olha, isso aí você não falou não. Então, pessoal, ó, a parte de secreção ou secretora, ela tem esses outros nomes, tá? Ela tem o nome de adenômero. Ô, Max, então se aparecer na minha prova adenômero, a parte de adenômero é que faz, a princípio, secreção, seria isso? Isso aí, ótimo. E também pode se aparecer na sua prova de terminal secretor. Beleza? Então, esses nomes você tem que lembrar. Ela pode aparecer com o nome de adenômero ou terminal secretor. Perfeito? Ótimo. Então, transporta a secreção. Aqui faltou uma coisa. Para superfície. Pessoal, é lógico que ela vai para a superfície. Concordam comigo? Exócrina para fora. Show. Show, show. Então, esse X ó, é de show. Show é para fora. Então, anota aí. Para não esquecer. Isso aí. Perfeito. Isso que a gente tem que lembrar. E aí, ou seja, o que ela está secretando está perfeito. E aí, dentro disso, ela tem um produto. Ou seja, o que está sendo secretado, a gente vai classificar. A gente vai classificar de acordo com o que vai estar sendo secretado. E ela vai ter, a princípio, as glândulas mucosas, as glândulas serosas, as glândulas que a gente também chama de mistas. Pelo nome você já pegou, hein? Então, mucosas, serosas e mistas. Vamos pensar com a mais fácil, hein? Ô Marcos, vamos lá. Vamos usar a etimologia da palavra que você me ensinou. Cara, a mista, então ela é mistura tanto da mucosa quanto da serosa? Seria isso, Marcos? Isso aí. Então, a mais fácil de todas, a gente já começa colocando ela. A mista é mucosa mais serosa. Beleza. As duas juntas. Então, anota aí. Mucosa e serosa, então, trabalhando juntas. Beleza? Ótimo. Particularidade. A serosa, ela forma umas semilunas, que é como se fosse isso aqui, ó. Não. Tá horrível esse semiluna.
É como se fosse uma luazinha, ó. Assim. Quem já comeu uma média luna sabe o que eu estou falando, ó. E essas semilunas, chamadas de semilunas de von Ebner. Então, toda vez que você for na cafeteria, você vai lá pedir sua semiluna, vai pedir seu pãozinho, sua sopa iguaçu, seu mambu, qualquer coisa. Você vai lembrar de semilunas. Tem um outro nome que não é muito importante, que não é muito usado, que é o de Ganussi, mas não é importante. O mais cobrado é de Ebner. Então, de novo, von Ebner, E-B-N-E-R. Perfeito? Tem no material também, pessoal, sem preocupação. E aí, vamos de novo. Pessoal, mucosa. Marcos, vamos lá, cara. Essa aí secreta moco, seria isso? Ah, vamos ver. E principalmente esse moco, ele é produzido, ou seja, ele tem uma coisa que é chamada de produção de mucina. Essa mucina que está no moco. Então, aqui, mucina. Beleza? Marcos, como que eu vou ver, cara? Me dá uma dica aí na prática. Olha, geralmente a gente vai ver assim. As células são mais claras. Anota aí, isso é importante. E ela tem espaços. Beleza? Outra dica. Ó, células claras com espaço. Outra dica. O núcleo dela, ele é mais aplanado. Ou seja, ele é mais assim. E ele tem um espaço aqui. Como se a gente tivesse assim. Tem um espacinho aqui e um núcleo mais aplanado. No material, sem preocupação, pessoal, vai estar lá também como está a imagem. E é isso que eu quero que vocês foquem. Não no desenho, na imagem. Serosas. Ou seja, quando eu falo de serosas, a gente tem que lembrar que são ciros ou serotoninas. Geralmente, ricas ou essas secreções são em proteínas. Ah, Marcos, eu lembro disso, eu lembro do meu professor falando disso, isso eu lembro, isso aí. Dica também, da prática, a gente vai ter praticamente o citoplasma mais basófilo. Aí, vamos lá, se quem fez aula comigo lembra. Como que eu explico? O citoplasma e o núcleo. Ó. Onde é meu citoplasma e onde é meu núcleo? Lembra, citoplasma é a clara do ovo. O núcleo é a gema. Ou é o contrário, né? Mas pense, o núcleo está no meio, citoplasma é o que está envolvendo aqui. Ó. Isso aqui tudo é citoplasma. Perfeito? E a diferença é, o núcleo dela aqui, ó, deixa eu até fazer, ele é mais redondinho. Beleza? Então, núcleo mais redondo. O núcleo é mais redondo e, de certa forma, ela vai ser mais característica, ou seja, ela é mais escura. Como se ela se destacasse mais. Tá? Então, é isso que a gente tem que saber. Perfeito? Pessoal, espero que até agora nenhuma dúvida. Então, a gente já fez. Como a gente tem a divisão das glândulas, né? Então, exócrino e endócrino, a gente sabe o que faz cada uma, a gente tem os exemplos, a gente sabe que elas têm mecanismo de sinalização, que é o parácrina e o tipo autócrina, a gente sabe os exemplos também, a gente sabe que dentro desse tipo de secreção, a gente tem a exócrina, né? E aí, o produto da secreção vai ser a princípio, como a gente falou, anatomia dela. Perdão, falei secreção, mas que é anatomia. Então, a anatomia da glândula exócrina. Ela vai ter uma porção secressora, ou de secreção, e uma porção de excreção, ou conduto excretor. Lembrem sempre, excreção ou secreção, ela pode ter outro nome, que é de adenômero, ou de terminal de secreção, ou terminal secretor, tá bom? Isso aí. E o produto da secreção a gente falou, né? Que está sendo liberado, mucosas, serosas e mistas. Aí a gente coloca o que a gente tem que saber. O muco ela produz essa mucina, a serosa ela é rica em proteínas e a mista tem ambas as duas. Ela é uma mistura das duas, tá bom? Então, ótimo. E aí, vocês também têm que lembrar que elas têm uma morfologia de representação.
E como que seria essa morfologia de representação? Isso que a gente tem que focar agora. Principalmente por células unicelulares. Ou seja, dentro das glândulas de secreção, elas têm uma parte morfológica. Então, a morfologia dela a gente vai dividir primeiro em unicelulares, ou seja, isso aqui é importante, ó. Unicelulares é a célula caliciforme. Marcos, você já falou tanto dessa célula caliciforme, eu acho que eu lembro, cara. É aquela célula, é essa mesmo. Então, sempre que a gente vê epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, com cílios ou com microvelocidade, com esterocílios, com células caliciformes. Geralmente elas são maiores e têm uma cor mais clara. A gente vai ver isso, tá? E aí você ouviu tanto falar dessa célula caliciforme, você sabe a função dela? Pessoal, lembra, a célula caliciforme, primeiro, ela tem forma de cálice. Como se fosse assim. Ou dependendo, você pode ver assim. Tá? Beleza, o que a gente tem que saber? Ela literalmente está relacionada à secreção. E a secreção do que? A gente tinha falado de uma coisa de mucina. Vocês lembram qual era a morfologia que a gente falou? O tipo, o produto? Era, ó, anota aí, mucosas. Então, relacionam lá. Relacionado à secreção de mucina. E a mucina está em qual tipo de produto de seleção que a gente falou? Lembra, MM, mucosa. Perfeito. Então, Marcos, a célula caliciforme, de certa maneira, ela está relacionada à secreção de muco? Seria isso? Posso falar assim? Sem medo? Exatamente. Perfeito. Então, unicelulares foi o primeiro. Aí a gente tem, vocês lembram, né? Uni, então a gente tem multicelulares. Ou seja, mais de um. E aí, como que seria isso? A gente tem que lembrar. Aí vamos lembrar assim, as unicelulares, elas têm uma particularidade que é somente um tipo de célula, células caliciformes. Quando a gente fala de multicelulares, pensa, são várias. Então eu não posso ter uma coisinha somente. E aí a gente tem que lembrar, elas vão classificar segundo o seu tipo de conduto e a forma do seu adenômero. Ou seja, então elas classificam pelo adenômero e pelo seu conduto. Beleza? Ou seja, adenômero, que é aquilo que a gente falou da porção secretora ou não, e o conduto é a forma que ela está saindo para fora. E aí é uma das partes mais cobradas da prova, que é aí que a gente tem que saber. Olha, mais importante para não ficar muito confuso é falar bem resumido. Primeiro, os tipos que a gente tem é o simples, beleza? E dentro desse simples, a gente tem várias outras subdivisões, que aí seriam praticamente tubulares e acinares. E aí, eu vou escrever só dois e eu quero que vocês lembrem, tá? Que é o tubular simples e o tubular, ou tubular, né, enrolado. Marcos, você fala de 3 exemplos, mais um, tá? Vou para mais um, que é o tubular ramificado. Beleza, tubular ramificado. Então, a gente sabe, na simples, ou seja, a primeira coisa que a gente tem que colocar que eu não coloquei, a simples é quando a gente tem um conduto não ramificado. Então, anota aí, pessoal. Primeira coisa, simples dentro das multicelulares. Eu lembro que é quando eu chego na simples, o conduto não é ramificado. Beleza? Marcos, mas aqui você falou que é o tubo ramificado. Então, olha o nome, ó. Conduto. Conduto não ramificado. Tubo pode ser. Beleza? Então, isso que eu quero que vocês saibam. E também teremos assinar simples e assinar ramificado. Tá bom? Então, eu quero que vocês lembrem. Assinar simples e assinar ramificado. São essas duas principais que a gente tem que saber de denominação. As tubulares e as assinares. Eu tenho que saber exemplos também, Marcos?
menos. Mas lembra que a simples, a gente vai ter as sebáceas, as principais, né? E as sudoríparas. Então, quero que vocês lembrem dessas aí, tá bom? Esses exemplos principais. Marcos, eu não vou lembrar isso tudo, não. Então, lembra só que a simples, a gente tem tubo e ossinar. E você fala, ó, um tubo ele pode ser simples, ele pode ter um rolamento, ele pode ser vários ramos. E as sinares, mesma coisa, ramificada e simples. Só isso que eu quero que vocês lembrem, tá bom? Perfeito? Pessoal, dúvidas até agora? Espero que não, de verdade. Então, beleza, a gente vai avançando para outra parte. Vou apagar isso aqui. E aí eu quero que a gente foque em umas coisinhas a mais. Tá, vamos lá. A gente falou praticamente de como que está dividida a primeira parte das multicelulares. Faltou uma aqui, que é um outro. Se a gente falou de simples, pessoal, o que vocês acham? Está faltando o quê? Se eu tenho uma coisa simples, está faltando uma coisa composta. Beleza? Quando eu falo composta, vocês têm que lembrar, primeiro, composta é mais de uma coisa. Então, ela tem condutos ramificados. Anote isso aí. Muito importante, pessoal. Condutos ramificados. Beleza? E aí, a mesma coisa a gente vai usar. Tem que saber os exemplos, Marcos. Ela tem alguns tipos. E aí, a mesma coisa. Tem os tubulares, a gente tem as acinares iguais. Aonde começa a mudar? Aqui é que ela tem diferente. Ela tem as deixa eu apagar e fazer novamente. Vocês vão lembrar aí, podem escrever. Ela tem as alveolares. Alveolares. Anotem aí. A diferença já alveolares e as tubo-alveolares. Tubo-alveolares. Pessoal, ela tem uma outra também, que é chamada de tubo-acinares. Mas eu quero que vocês lembrem praticamente esses exemplos aqui, então. Não quero que fique muita coisa, não. Elas têm iguais a simples. Elas têm as tubulares, elas têm as acinares, têm as alveolares, tá? E as tubo-alveolares. Quero que vocês lembrem disso. Tem as tubos-acinares, mas muita coisa para lembrar e não preciso não. Exemplos, pessoal, simples. A gente tem tudo que está aí para fora. Então, pâncreas, que é a secreção maior. A gente tem também a mama. Marcos, e minha mamar? Não, a mama. Anota aí. E por último, quero que vocês lembrem da próstata. Esses são os exemplos que eu geralmente gosto de lembrar para o pessoal. Então, esses três, tá bom? Ou seja, pense tudo que é secreção maior. Você, Marcos, secreção maior? Isso. Aí pensa que necessita de mais condutos. Por exemplo, a próstata é maior. Então, ela precisa de um tubo com alvéolos. Pensa assim. O pâncreas, mesma coisa. Ou seja, eu preciso de um tubo com alvéolos. E a mama é a mesma coisa. Eu preciso de um tubo com alvéolos. Tá bom? Então, quero que a gente foque nisso por agora. E aí, como que ela estaria dividida? Geralmente, essas células. Ela tem uma organização que é bem simples. As exócrinas, principalmente. Então, as exócrinas, que é aí que vocês têm que me falar, a característica, onde eu tenho, elas vão ter, principalmente, uma parte chamada de... Isso aqui é mais para a prática, tá? Que é o estroma. E elas têm uma outra parte chamada de parênquima. Essas duas partes que eu quero que vocês lembrem. Estroma, lembra? Tecido conectivo. Que vai conectar, Marcos? Isto, exatamente. E o parênquima, ou seja, a parte funcional. Ou seja, a parte que está funcionando ali. Funcional. Beleza? Então, por agora a gente fecha essa primeira parte nisso, tá bom? Qualquer dúvida, vocês falam. De novo, faça uma revisão de tudo que foi falado nesses 30 minutos, tudo bem? Vamos avançar e continuar na próxima aula.